Isso é uma calamidade. Tem notícia que são difíceis de dar. Por negligência da Light, uma criança de apenas 4 anos morreu eletrocutada ontem à noite em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O menino voltava da casa da avó quando viu um cabo solto junto a um poste de luz. Ele pensou que era uma corda, pegou o cabo e recebeu uma descarga elétrica. A morte poderia ter sido evitada se a Light tivesse respondido aos inúmeros chamados dos moradores 6 horas antes do acidente. A reportagem é da Luciana Guimarães. Vamos ver. Os moradores estavam indignados. E foi um erro grave. Foi uma criança que morreu, isso não é brinquedo, não é brincadeira, então essa história tem que mudar. O descaso da Light causou uma tragédia no bairro Jardim Alvorada, no município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Matheus de Oliveira, de 4 anos, voltava da casa da avó por volta das 9 da noite desta quarta-feira, pela rua em que a família mora há 40 anos, quando viu um cabo de eletricidade pendurado. Testemunhas contam que o menino saiu correndo para brincar com o fio, achando que era uma corda. E depois que aconteceu a tragédia, o menino segurou ali para brincar, morreu eletrocutado ali. Aí a Light resolveu tomar uma atitude, mas aí já era tarde. Na hora, ele recebeu uma descarga elétrica e chegou a ser levado para a unidade de pronto atendimento do Cabo Sul, mas não resistiu e morreu. De acordo com os moradores, depois de um estouro, o fio se soltou por volta das 4 da tarde. E foram pelo menos 5 protocolos de solicitação ao longo do dia informando o problema, mas a Light não apareceu. Somente depois que o pequeno Matheus recebeu a descarga elétrica, o transformador foi desligado às 10 da noite, 6 horas depois da primeira ligação para a concessionária. Dona Maria Anísio foi a primeira a perceber o perigo e chamou os técnicos. A resposta dada à costureira é ainda mais revoltante. Falou assim, tem como a senhora ficar olhando aí para ninguém encostar no fio, né, no cabo? Como se isso fosse sua obrigação. É, exato. Em nota, a empresa de energia elétrica lamentou a morte da criança e informou que funcionários estão prestando assistência à família da vítima. Eu acho que isso é um caso que na mesma hora que a pessoa liga, eles têm que vir imediatamente, não tem que ficar esperando acontecer o fato, a morte, para poder vir. Como se resolvesse alguma coisa, está prestando assistência à família, tá? Que tipo de assistência? Pagando o enterro? É isso? Agora não vai se omitir porque saiu na imprensa, tal? A omissão veio antes. Essa negligência da Light matou uma criança, gente. A Clarissa Fortunato está com o advogado criminalista Rodrigo Roca e nós vamos conversar ao vivo com ele. Clarissa, você que já está ao lado do doutor Rodrigo há algum tempo, a Light cometeu crime? Olha, Cidinha, a Light tem responsabilidade criminal nessa tragédia, sim. E segundo o advogado Rodrigo Roca, houve nessa história toda um crime de homicídio, não é? Boa tarde, Cidinha. Boa tarde a vocês que nos assistem. Olha, Cidinha, nesse lamentável episódio, a responsabilidade é clara. E são duas. A responsabilidade civil, né, que essa está estampada, não é o que discutir. Eu sugiro aos interessados, aos familiares do menino vitimado, que procure o órgão público, no caso a Defensoria Pública, ou se for caso até um advogado, para ingressar com ação indenizatória contra o Estado. E a outra criminal, que não é tão fácil. Por quê? Primeiro, saber-se a natureza do crime. Que crime foi esse? Não há o que se inventar. Ou se trata de um homicídio doloso ou de um homicídio culposo. Doloso quando há intenção direta ou assunção de um risco da criação da ocorrência do resultado, né? Quando se assume o risco. O sujeito simplesmente ignora, sabe da situação de perigo e a ignora. Desídia. Não, Rodrigo. Então, no caso, a Light é crime doloso, porque ela sabia do perigo. Um fio de alta tensão pendurado durante 6 horas num poste é um crime doloso. Ela sabia do risco que as pessoas corriam.
No meu entendimento, sim. Mas isso vai ficar a cargo do Ministério Público, se é que se trata de ação penal pública, caberá ao promotor de justiça da causa decidir se se trata de homicídio doloso, por assunção do risco, ou até de homicídio culposo, quando é praticado sem intenção. Acontece muito nos crimes de trânsito, essa dúvida, se é homicídio doloso ou culposo. Mas, enfim, estabelecida essa primeira questão, qual a natureza do delito, se doloso ou culposo, o segundo passo será saber se quem é o responsável por isso. Por quê? Isso é importante porque, diferente da responsabilidade civil, na qual se pode responsabilizar a uma pessoa jurídica, na responsabilidade penal, essa proposta, ela se chega à responsabilidade somente por exceção. A responsabilidade penal, ela é individual, precisa se achar uma pessoa responsável pelo caso. No caso, haverá na pessoa jurídica, a Light, um órgão que deve ser responsável pela manutenção e fiscalização da área, dos postes, do que seja, e a pessoa que estiver à frente desse órgão, num primeiro momento, seria o responsável por essa tragédia. A gente sabe, doutor Rodrigo, que ninguém vai ser preso nesse caso. Ninguém vai ser preso. Vão prender o presidente da Light, um diretor ou algum funcionário que tivesse de plantão naquele momento? A gente sabe o país que vive, doutor Rodrigo, isso não vai acontecer. Agora, quem paga pecuniariamente pela morte desse menino é a Light ou o Estado? O Estado. O Estado. Por quê, doutor Rodrigo? Concessionária do serviço público. Ah, é concessionária. Exatamente. Tá. Agora, quanto a essa questão de ser preso ou não ser preso, de novo, vai depender do entendimento do Ministério Público. Porque se entender que houve homicídio doloso na modalidade de dolo eventual, né, assunção do risco por omissão, essa pessoa seria levada a julgamento pelo Tribunal Popular, o Tribunal do Júri, e ali a pena poderia ser entre 6 e 20 ou até de 12 a 30 anos, dependendo do entendimento do promotor de justiça. Na sua experiência, doutor Rodrigo, de advogado brilhante, criminalista, já viu alguém ser preso? Não. Eu nunca vi. Mas isso tem mudado. Quer dizer, um homicídio no trânsito sempre foi tido como um crime culposo, sem intenção. Mas hoje já se vê, e já está sendo bastante comum, um atropelador, né, embriagado, em velocidade incompatível para a via pública, ele ser denunciado pelo Ministério Público ao juízo do Tribunal do Júri. Pois é, ele mas se senta no banco dos réus do Tribunal do Júri. O motorista embriagado está embriagado e sabe que não pode dirigir embriagado. O outro tem a culpa difusa, né? Porque ele não está bêbado, ele está dentro de uma empresa, ele pode fazer um monte de alegações. Eu não estava, não fui eu. Agora o motorista não, foi ele que atropelou, ele que estava dirigindo. Aí eu acho meio complicado. Vamos nos ater e eu espero que pelo menos isso aconteça. É verdade. Que o Estado seja punido por essa morte, porque é uma perda irreparável. O senhor que teve agora um nenenzinho, né? É verdade. É pai, é um pai meses. recente, um bebê de 5 meses. Pode imaginar o que significa a perda de um filho. Sim, sem dúvida. Doutor Rodrigo Roca, muito obrigada por sua presença no nosso programa. Por nada, à disposição. Obrigada. Obrigada, Clarissa. Um bom trabalho para você.